Inicialmente, as manifestações eram por causa do aumento da passagem de ônibus em São Paulo. Milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o aumento abusivo do transporte. Logo em seguida, outras cidades começaram a prestar apoio a São Paulo e o movimento foi ganhando cada vez mais força. O que antes era protesto contra o preço da passagem, começou a se tornar protestos contra a corrupção e, principalmente, contra os gastos exorbitantes para a Copa do Mundo. A Polícia Federal está desmontando uma rede de lavagem de dinheiro que atuava em todo o país. Desde as 6 da manhã, os policiais estão cumprindo mandados de prisão e apreensão em Londrina e outras 16 cidades. A partir do momento que a Lava Jato mostra a quantidade de políticos envolvidos e os valores que foram desviados, o brasileiro começa a ficar indignado, o que contribui para agravar a crise política que já tinha começado em 2013, com o aumento das tarifas do transporte. Além disso, a Operação Lava Jato explode justamente em ano de eleição, o que acaba por deixar os debates políticos muito mais acalorados e os ânimos muito mais exaltados, o que contribui em mudar as intenções de voto de muita gente. Cada vez que a Lava Jato avançava, novas denúncias eram feitas e novos políticos eram envolvidos. Some isso a inflação que já estava na casa dos 10% e o índice de desemprego que aumentou 38% em relação ao ano anterior. Receita perfeita para manifestações. O governo não tinha mais o apoio do Senado nem da Câmara dos Deputados. Diversos pedidos de impeachment eram encaminhados para a Câmara até que em dezembro daquele ano, um pedido foi aceito pelo presidente Eduardo Cunha, que também era investigado pela Lava Jato. Uma decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mexeu com o cenário político do país. No início da noite, ele anunciou que aceitou o pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Passado pouco mais de um ano das eleições, que foram as mais disputadas da história, o governo sofre um duro golpe. Um processo de impeachment é aberto para depor a presidente Dilma Rousseff. O país ficou parado por praticamente um semestre inteiro. Todos os olhos estavam voltados para o Congresso brasileiro, que trabalhava exclusivamente pelo impeachment. Com as tensões cada vez maiores, os debates políticos nas redes sociais ficavam mais intensos. Aqueles que diziam entender de política começavam a dar suas opiniões como sendo a única verdade absoluta e não aceitam opiniões contrárias. De um lado, os coxinhas, do outro, os petralhas. O caso aconteceu em 2015, na época das eleições, e não sabiam se o presidente ia continuar no cargo ou não, ia ter todo o impeachment. E uma pessoa relacionada a mim, uma colega, eu posso dizer assim, não uma amiga, apoiava, né, a continuação da presidente no cargo, e eu não apoiava, por diversos motivos, mas a gente pensava de modos diferentes. E ela colocou no Facebook dela apoiando tal, e eu citei alguns pontos, né, porque que eu era contra tal, e a gente divergiu ali. Acontece que eu fui educado tal, e como ela brincou, eu também brinquei, só que teve um momento que ela perdeu o controle. Ela me xingou de fascista, e até coisas piores, que eu apoiava ditadura, e sendo que não é assim. Eu só dei uma opinião diferente da dela, e hoje em dia é difícil você expor tua opinião, sendo que sempre vai ter outra pessoa que não vai ouvir, não vai pensar, não vai tentar entender o que você quer dizer, e ela só vai te criticar, entendeu? A Constituição Federal, no seu artigo 5º, preconiza que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado seu anonimato. O artigo 5º dispõe:
É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de tal violação. A Lei Geral das Eleições, Lei 9.504 de 97, estabelece em seu artigo 57, parágrafo 1º, que constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo ou pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denigrir a imagem de candidatos, partidos ou coligações. Coagir moralmente a vítima, com o intuito de fazer prevalecer sua opinião política, neste caso se amoldaria ao delito de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal, que assim preconiza detenção de 1 a 6 meses ou multa. Enfim, a Constituição assegura a todos os cidadãos direitos políticos, liberdade de expressar suas ideias políticas e direito à associação política, com fins pacíficos. Dar opinião hoje em dia é uma situação complicada. Também porque as pessoas, elas não... A maioria não quer pensar. Ela compra a ideia de algum político, entendeu? E ele não reflete sobre aquilo, se está certo ou não, se vai de acordo com a moral, com a tua moral ou não. Ele só compra e repete, entendeu? Parecem máquinas repetidoras só, eles não pensam. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil.